Marcos capítulo 10, a partir do verso 17 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O próprio Jesus ensinou, inclusive no próprio Evangelho de Marcos, que nem toda semente produz a mesma quantidade de frutos. Isso não porque a semente não seja boa ou porque o semeador tenha sido falho na hora de semear, mas porque a semente brotar, ela frutificar, depende do solo onde ela caiu. Alguns solos que são duros, incapazes de receber a semente. Outros são áridos, não recebem a água necessária. Outros terrenos são cheios, cercados de espinhos e sufocam o crescimento daquela semente. Alguns são terra boa, e aí a semente produz muito fruto. A gente viu aqui um encontro que Jesus teve com uma pessoa. E de maneira geral, toda vez que Jesus se encontrava com alguém que tinha um contato com Jesus, essa pessoa era transformada, era mudada. Talvez alguns buscassem Jesus por causa de uma cura, outros porque estavam oprimidos, em cadeias, outros porque estavam sem direção, como esse rapaz. E muitos deles, a grande maioria deles, saíram desse encontro com Jesus transformados. Mas a gente vê nesse texto um encontro que deu errado. A gente vê que o rapaz começa esse encontro com urgência, buscando a Jesus, correndo atrás dele, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que ele era um bom mestre, reconhecendo que ele poderia dar uma resposta para a sua vida. Mas no momento em que Jesus confronta aquele rapaz, aquele jovem, aquele homem, com aquilo que precisava ser mudado na sua vida, ele se afasta e vai embora triste. Talvez a gente possa se relacionar, entender um pouco de como foi esse encontro. Talvez esse encontro pudesse ser dito a respeito do nosso encontro com o Senhor, daquilo que nós buscamos de Deus. Muitos começam a caminhada com Jesus entusiasmados, num momento de urgência, momento em que tem algum tipo de necessidade, buscam a Deus porque querem ter a sua vida transformada, precisam de uma resposta. Muitos nesse processo se dobram diante do Senhor, se entregam, reconhecem o seu poder, reconhecem aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e ficam caminhando com o Senhor. Mas no momento em que somos confrontados com aquilo que precisamos mudar na nossa vida, muitos de nós desanimamos, muitos de nós viramos as costas para o Senhor e o abandonamos. Se aquele jovem chegou correndo e na esperança de receber uma resposta, ele vai embora triste, e ao invés de ir correndo, ele vai como quem vai arrastando os pés, porque não recebeu aquilo que ele esperava. E isso é um grande problema. A gente chegar diante do Senhor com as expectativas muitas vezes erradas. E o que eu quero fazer nessa manhã é analisar esse encontro que Jesus teve com esse homem, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Para que o nosso encontro com o Senhor seja um encontro transformador, um encontro que mude a nossa vida, mude a nossa história. E nós possamos sair desse encontro cheios de esperança e de alegria, transformados mesmo pelo Senhor. Então, eu queria analisar esse encontro na perspectiva de algumas coisas. Primeiro, a urgência que esse homem busca ao Senhor. Depois, a grandeza que ele experimentou nesse encontro. Depois, como ele ficou vulnerável a esse encontro, nesse momento que ele estava com o Senhor. Depois, mostrar o desafio que lhe foi feito por Jesus. E por último, o resultado desse encontro.
E aí no final a gente vai ver algumas atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida para que a gente não saia desse encontro da mesma forma que aquele homem. Triste e desencorajado, porque não soube aproveitar a oportunidade que ele estava tendo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a urgência desse encontro. No verso 17 diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa história, ela é contada em 3 dos 4 evangelhos. E cada evangelho, cada um dos relatos, traz alguma característica desse homem, uma faceta desse homem. Em Mateus, por exemplo, diz que ele era um jovem. Era um jovem. Em Lucas, diz que ele era muito influente. Ele era um homem de posição. O que parece contraditório, uma vez que ele era jovem. Então, alguns estudiosos dizem que talvez ele tivesse entre 20 e 30 anos. Porque ele era bastante jovem ainda, para já ter uma posição de liderança, de influência, como diz lá em Lucas. Mas também os 3 evangelhos dizem que ele era riquíssimo, ele tinha muitos bens. Isso conta um pouco do perfil desse homem. Veja, ele era um homem jovem, portanto ele era saudável, ele tinha disposição, tinha energia, tinha vida pela frente. Ele também era um homem de influência, ou seja, onde ele passava as pessoas olhavam para ele esperando algum tipo de atitude da sua parte. E ele era um homem riquíssimo. Ele era o típico partidão. Homem jovem, rico e influente. É o tipo de pessoa que você quer que se case com a sua filha, por exemplo. O que a maioria das pessoas querem, não é? Que as pessoas olhem como alguém bem-sucedido. Mas, apesar dessa aparente vida bem-sucedida, esse jovem vai até Jesus correndo. E isso fala muito a respeito da sua atitude, porque alguém que tem algum tipo de posição, normalmente não corria naquela época. Porque correr significa você ter que levantar os seus vestidos. E isso mostraria as suas pernas. Isso era uma coisa que não era comum uma pessoa de uma posição fazer. Esse homem decidiu abrir mão da sua posição para buscar Jesus. Quando ele vai correndo atrás de Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu preciso ouvir o que Jesus tem para falar para a minha vida. Ele estava, de fato, buscando uma resposta do Senhor. E isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós, de fato, profundamente queremos uma resposta do Senhor. Queremos que o Senhor fale o que precisa ser feito na nossa vida, nos dê uma direção para que a nossa vida faça sentido. E supra aquele vazio que muitas vezes acomete o nosso coração. Aqueles que estão procurando uma resposta. Esse homem, apesar de rico, de jovem, saudável, influente, sabia que faltava alguma coisa. Ao decorrer do texto, a gente vê também que, além de tudo isso, ele era uma pessoa que tinha uma moral alta. Era um homem um homem religioso que cumpria os mandamentos. Quando ele diz assim: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, Jesus não repreende, fala assim: então tá bom. Jesus acredita mesmo que ele fosse uma pessoa assim. Então, era um homem que vivia bem, tinha dinheiro, tinha influência, era jovem, tinha saúde, era uma pessoa religiosa, mas nada disso supria aquela necessidade que havia no seu coração, aquele vazio que havia no seu coração. E por causa disso, ele vai até Jesus. O fato dele ir correndo significa que ele tinha uma urgência, ele tinha uma necessidade de ter algo que respondesse àquele vazio. Aquele homem queria uma resposta de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar diante de Jesus e falar: bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? De alguma forma ele reconhecia que ele, Jesus, tinha o poder e a autoridade para fazer alguma coisa. Ele tinha talvez um bom conselho, uma direção para dar. E talvez essa seja a primeira coisa que Jesus corrige. A primeira atitude de Jesus ao lidar com esse homem. Ele fala assim: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. E muitas pessoas, quando ouvem essa frase, essa interjeição de Jesus, pensam que Jesus está dizendo: não, eu não sou Deus. Porque ou eu não sou bom. Só Deus é bom. Mas aquele jovem disse que Jesus era bom. Portanto, no raciocínio de Jesus, ele está dizendo o seguinte: se você acha que eu sou bom, isso quer dizer que eu sou Deus. E isso muda a maneira como aquele jovem se relaciona
com Jesus, ou deveria mudar a maneira como aquele jovem se relaciona com Jesus. E muitos de nós, muitas pessoas se aproximam do Evangelho de Jesus buscando um bom conselho. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Como é que eu ajeito a minha vida para que tudo dê certo para mim? Já viu gente assim? O que Jesus fala para ele quando diz assim, só tem um que é bom, que é Deus. Eu sou essa pessoa. Eu sou Deus. Eu tenho esse poder. E, portanto, aquilo que eu disser não é simplesmente um bom conselho. Não é alguma coisa que você ouve e fala assim, talvez eu faça. Talvez isso eu possa acrescentar na minha vida. O que Jesus está falando é o seguinte, um relacionamento comigo não pode ser na base do conselho, de você decidir seguir ou não. Ou eu sou Deus e comando a sua vida, ou isso não vai funcionar. Tem gente que gosta de simplesmente acrescentar um pouquinho de religiosidade na sua vida. Acrescentar um pouquinho de religiosidade, um pouquinho de Jesus na sua vida. Mas não assume o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Quando ele vira as costas e vai embora, ele está dizendo assim, olha, eu gostei do seu conselho, mas não sei se é para mim. Aquilo que Jesus fala não é alguma coisa que a gente vai decidir se obedece ou não, se faz ou não. Aquilo que Jesus fala deve nortear a nossa vida. Então, quando ele se dobra diante de Jesus, ele está reconhecendo que ele está diante de alguém que é grande. Mas talvez o seu entendimento esteja limitado a entender que Jesus não é simplesmente um bom mestre, mas ele é o Senhor da história. Ele é o próprio Deus encarnado. E isso deveria mudar a maneira como ele se relaciona com Jesus. Veja, ele foi até Jesus buscando uma resposta, Jesus para dar uma resposta para ele. E ele simplesmente ignora aquilo que Jesus falou. Será que você consegue se relacionar com esse tipo de comportamento? Quantas vezes nós também agimos exatamente igual? Senhor, o que eu preciso fazer na minha vida? E a palavra de Deus nos confronta e a gente fala, não sei se eu estou preparado, não sei se ainda está no tempo, talvez eu precise viver um pouco mais, eu precise consertar algumas coisas da minha vida primeiro, para depois tomar essa atitude na minha vida. E quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente corre o risco de sair da presença de Jesus como aquele jovem saiu, triste e decepcionado. O segredo para que a gente possa ter uma vida transformada pelo Senhor é reconhecer que Ele não é simplesmente um bom mestre, que Ele tem um bom conselho, mas que Ele tem algo que pode e vai transformar completamente a nossa vida, se Ele for de fato o Senhor da nossa vida. Havia urgência e havia um sentimento de grandiosidade, porque ele estava diante de alguém que era de fato poderoso e grande. Mas também havia naquele encontro uma certa vulnerabilidade daquele homem. Porque ele se coloca de joelhos e fala assim, Deus, Jesus, eu tenho tentado fazer tudo o que eu sei. Mas o que está faltando? Ele sabia que estava faltando alguma coisa. Ele estava disposto a ouvir aquilo que o Senhor estava falando para ele. Ele era jovem, mas a juventude passa, não é isso? Ele tinha dinheiro, mas o dinheiro acaba. Ele tinha influência e poder e autoridade, mas a gente sabe que isso é alguma coisa que não é perene, não é sempre assim. Hoje você está diante de alguém e tem autoridade sobre aquela pessoa, e amanhã você pode não ter mais. Tudo aquilo que era importante para aquele jovem, tudo aquilo que pelo que ele era conhecido, a sua juventude, a sua influência, o seu dinheiro, eram coisas passageiras. E quando ele chega para Jesus, ele fala assim, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer para receber aquilo que não muda? Aquilo que não acaba, aquilo que não passa? Deus, eu não posso viver desse jeito. Sujeito às intempéries. Eu não quero mais viver sujeito a depender de coisas que podem passar, que podem acabar. É isso que estava no coração daquele homem. Ele estava vulnerável diante de Jesus. O que eu preciso fazer? O que precisa mudar na minha vida para que eu não esteja mais debaixo de coisas que passam, coisas que acabam, coisas que podem ser tomadas de mim? Você se sentiu assim? Quantas vezes a gente colocou a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria em coisas que poderiam ser tiradas de nós? Talvez um cargo, uma carreira,
Um emprego que você almejou tanto tempo, para que em pouco tempo você fosse tirado daquele lugar e aquilo que trazia a identidade para você não tem mais. Muitos colocam a sua identidade, a sua alegria, a sua esperança num relacionamento, num casamento ou num filho. Isso se torna um ídolo na vida da gente. E nada disso é perene, nada disso dura para sempre. Todas essas coisas podem ser tiradas de nós. Mas quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, e assim você terá um tesouro nos céus. É como se Jesus fizesse uma proposta de portabilidade para aquele homem. Tira o dinheiro que você tem de coisas, desse saco de papel que pode molhar e rasgar, e coloca isso no banco celestial, onde a traça e o ouro não podem corroer, e nem ladrão nenhum pode roubar. Se a gente colocar os nossos tesouros, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, a nossa perspectiva, a nossa identidade nas coisas de Deus, nas coisas celestes, nada vai poder nos abalar. Eu sempre vou ter aquilo que me deixa de pé, guardado pelo Senhor. E é isso que Jesus está propondo para aquele homem. Quando ele fala a respeito dos mandamentos, Jesus fala assim, você conhece os mandamentos? Jesus começa a falar de mandamentos que tem a ver com os nossos relacionamentos entre as pessoas. Não sei se você já tinha percebido, mas os mandamentos que Moisés recebeu nas 2 tábuas são divididos em 2 partes. Primeiro, aqueles que têm a ver com Deus. Não adorarás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor darás culto. Não farás imagens de escultura para adorares. Guarda o sábado. Esses são mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros mandamentos têm a ver com os nossos relacionamentos com as pessoas. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás. Isso tem a ver com os outros. E Jesus apresenta para ele esses mandamentos que têm a ver com os outros. E ele fala assim, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Muito embora Jesus houvesse no Sermão da Montanha dito e dado o contexto maior do que aqueles mandamentos significavam. Jesus falou assim, olha, não adianta você não adulterar mais, porque se você olhar para alguém com intenção pura, você já adulterou. Não adianta você não matar fisicamente, porque se você chamar alguém de tolo, você já assassinou aquela pessoa. Então, na verdade, o que Jesus está falando para aquele homem é o seguinte, olha, tudo aquilo que você pode fazer é limitado. Nada disso pode te dar a salvação. Principalmente quando Jesus toca na ferida daquele homem. Ele fala assim, então agora vai, já que você faz tudo isso, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. O que Jesus está falando? Jesus está mostrando e apontando para aquele homem qual era de verdade o seu ídolo. Qual era de verdade a dificuldade que ele tinha. Que era abrir mão daquilo que lhe dava segurança. Que era abrir mão daquelas coisas que davam o controle para ele. Que davam a sensação de poder para ele. Ele desejava algo eterno, mas ele não estava disposto a abrir mão do prazer momentâneo, não estava disposto a abrir mão da autoridade momentânea no lugar, em favor de algo que é eterno. E quando Jesus fala isso, fica evidente que o coração daquele homem estava preso a coisas deste mundo. Se engana quem pensa que Jesus está falando simplesmente de dinheiro, gente. Jesus não está falando só de dinheiro. O problema não era o dinheiro que aquele homem tinha. O problema é que o dinheiro tinha aquele homem. Percebe a diferença? Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o dinheiro ter você. Uma coisa é você ter autoridade sobre aquilo que você tem. Outra coisa é aquilo que você tem ter autoridade sobre você. Uma coisa é você determinar o que você vai fazer com o dinheiro que você tem. Outra coisa é o próprio dinheiro determinar aonde você vai gastar aquilo que você tem. Percebe a diferença? E foi justamente isso que Jesus mostrou para aquele homem. O coração dele não estava no Senhor. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele não tinha o Senhor como aquele mais importante na sua vida. Ele tinha o dinheiro ali. Tanto isso é verdade que no relato dessa passagem que acontece em Lucas, no capítulo 18, em seguida, no capítulo 19, a gente viu o relato do encontro que Jesus teve com Zaqueu. Zaqueu também era um homem rico. Mas para esse homem, Jesus não falou nada a respeito de vender tudo que tinha.
Imediatamente esse homem, quando teve um encontro com Jesus, foi constrangido, abriu mão daquilo que ele tinha, ele vendeu tudo, devolveu aquilo que ele tinha roubado das pessoas e ainda deu aos pobres metade daquilo que ele tinha. Naquele momento, de fato, houve salvação. Jesus em nenhum outro momento fala para que as pessoas devessem vender tudo o que tinham, mas que tivessem o Senhor em primeiro lugar, isso sim. Então, não tem a ver com quanto de dinheiro você tem, mas tem a ver com quanto o dinheiro tem de você. É isso que esse texto está falando. E Jesus faz então esse desafio. Mas às vezes a gente fica preso simplesmente à primeira parte do desafio que Jesus faz. Ele fala assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Você percebe que tem duas partes aqui? A primeira parte é abrir mão daquilo que ele tem, dá aos pobres. Mas Jesus fala assim: depois vem e me segue. Se a primeira parte Jesus pede para aquele jovem vender tudo, na segunda ele fala: vem e me segue. Uma vez que você não tem mais nada que te prende a este mundo, uma vez que você não está mais dominado pelas suas riquezas, uma vez que você já está liberto disso, agora vem e me segue. Essa é a segunda parte do desafio. E muita gente fica só na primeira. Acha que uma vida com o Senhor é simplesmente abrir mão de coisas. Mas o que o Senhor faz é chamar aquele jovem para perto de si. Jesus não quer que você passe necessidade. Não quer que você fique pobre, simplesmente. Ele quer que você não tenha nada que te prenda, que te impeça de poder segui-lo. E é nesse momento que Jesus fala: vem e me segue, anda comigo. Eu quero ensinar você a fazer as coisas do jeito que eu faço. Eu quero ensinar você a amar as pessoas do jeito que eu amo. Eu quero ensinar você a agir como meu Pai me chamou para agir. E é isso que muitas vezes a gente para. É nesse momento que a gente para. A gente começa bem a caminhada com o Senhor, mas imediatamente depois a gente deixa para lá. E o Senhor nos chama a não só ter uma mudança no nosso comportamento, mas a andar com Ele. Jesus quer ter relacionamento com a gente. O Senhor espera da nossa parte perseverança na caminhada com Ele. O Senhor espera que nós andemos com Ele. Imitemos a maneira como Ele age com as pessoas, a maneira como Ele ama as pessoas, a maneira como Ele lida com as circunstâncias da vida. E isso a gente só aprende se andarmos com Ele. Sabe, andar com Jesus demanda da nossa parte, em primeiro lugar, abrir mão. Abrir mão daquelas coisas da nossa vida que nos atrapalham e nos prendem longe do Senhor. Para alguns pode ser de fato o dinheiro. Para outros pode ser algum tipo de relacionamento que você tem. Para outros pode ser algum tipo de pecado. Tem gente que fala assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Já viu gente que fala assim: não, eu sou sincero. Comigo é assim, eu sou sincero mesmo. Muitas vezes você não é sincero, você é simplesmente mal educado. Você é grosso. E o Senhor quer transformar a maneira como a gente fala, como a gente ama, como a gente se relaciona com as pessoas. E abrir mão disso é reconhecer: Senhor, por mim mesmo eu não posso. Mas se o Senhor estiver comigo, se eu andar com o Senhor, eu vou aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Isso exige, então, abrir mão dos nossos pecados. Abrir mão daquilo que entristece o Senhor, daquilo que nos afasta dEle. Mas não só isso. Andar com Ele. Buscar a sua face. Entender aquilo que agrada ao Senhor. Entender como Ele age, o seu caráter. Ter um relacionamento em que a gente aprende a desejar aquilo que o Senhor deseja. A buscar aquilo que Ele busca. A repudiar aquilo que Ele repudia. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Dá para entender a diferença? Tem coisas que não são pecado em si, mas elas vão te afastar do Senhor. Vale a pena andar longe do Senhor por alguma coisa que talvez não seja errada, mas que me afasta do Senhor? Não. Jesus, quando fala com aquele homem, o texto diz que quando Jesus dá a resposta, antes da resposta, ele olha para aquele homem. E o texto diz que, olhando para ele, Jesus o amou. E por isso diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que motivou Jesus a falar para aquele homem foi o seu amor. Foi o amor que ele tinha por aquela pessoa.
Muitas vezes, aquilo que o Senhor vai falar conosco, talvez doa, talvez seja difícil, mas é motivado pelo amor do Senhor. Porque se Jesus não tocar na nossa ferida, a gente vai continuar andando longe dele. Vai ser impossível a gente seguir ao Senhor, ser seu discípulo de verdade. Por isso, muitas vezes ele vai apontar para áreas da nossa vida que precisam ser mudadas e transformadas. Isso vai exigir da nossa parte abrir mão, colocar o Senhor no primeiro lugar de fato. Mudar atitudes e comportamentos para que o Senhor possa ter controle da nossa vida. Para que ele se torne de fato o mais importante da nossa vida. Quando Jesus conta a parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4, no verso 18, ele diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O dinheiro é um grande problema, porque ele de fato nos sufoca. Ele dá para a gente uma falsa sensação de segurança. E isso rouba a nossa proximidade com o Senhor. Porque a gente acha que a gente pode fazer, que a gente tem controle. Isso sufoca a palavra para que ela possa dar fruto, para que ela possa transformar a nossa vida e transformar as pessoas que estão ao nosso redor mesmo. Então, por causa disso, aquele homem saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Se esse encontro fosse com você hoje, se você tivesse esse encontro com Jesus, o que ele ia pedir para você vender? O que o Senhor ia falar assim, vai, abre mão disso aí, depois vem e me segue? E o que você faria? Você abriria mão ou você sairia triste desse encontro? Lembre-se que Jesus amou aquele homem. O que está em jogo aqui é um relacionamento de amor com o Senhor. Embora Ele seja Deus, seja o Todo-Poderoso, Ele ama a cada um de nós e deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Por isso que Ele chama, depois vem e me segue. Anda comigo. Jesus não quer dar uma série de regras para a gente cumprir, para a gente viver sozinho por aí. Não. Ele quer que a gente quebre as cadeias da nossa vida, aquilo que impede a gente de voltar e andar com Ele. A perseverar na presença do Senhor. Muitos de nós temos falhado na perseverança. A gente acha que é suficiente vir aqui uma vez por semana, ou uma vez por mês. Se esquecendo que é na comunhão com o Senhor e com os irmãos que o Senhor manifesta o seu poder e nós somos instruídos, capacitados, confortados, encorajados, confrontados com o nosso pecado. Estando perto do Senhor, Ele fala conosco e aponta aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Jesus, nesse encontro, Ele corrige aquele homem e fala assim, olha, só tem um que é bom, que é Deus. E se eu sou bom, o seu relacionamento comigo não pode ser de um bom mestre, alguém que sabe dar bons conselhos. O seu relacionamento comigo tem que ser de Senhor e servo. Eu tenho que ter a última palavra na sua vida. Jesus confronta a atitude daquele homem. Jesus ama aquele homem, mostrando para ele que o amor do Senhor era poderoso para transformá-lo. Jesus o desafia a abrir mão dos seus bens, mas também a voltar e andar com Ele. Mas uma coisa que Jesus não fez foi quando aquele homem virou as costas e foi embora. Jesus não foi atrás. Porque não amava? Não, Jesus amava. Mas Jesus respeitou a decisão daquele homem. Aquele homem foi embora sozinho, triste. E muitos de nós fazemos a mesma coisa, viramos as costas para o Senhor e começamos a andar sozinhos. Mas o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber de volta e nos trazer para o seu convívio. O Senhor nos chama para perto, gente. Ele falou, vem e me segue, anda comigo. Tem espaço para você do meu lado. E é isso que o Senhor está propondo para cada um de nós hoje. Esse encontro com o Senhor pode ser muito frutífero na nossa vida. Pode ser transformador de fato.
pode ir além daquilo que a gente pensa ou imagina. O Senhor quer mais do que mudança de comportamento, Ele quer mudança de coração. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é algo que começa dentro de nós, através do seu Espírito, e transborda para fora, para as nossas atitudes. Sabe, a gente não é santo para poder se aproximar do Senhor, mas porque nos aproximamos do Senhor, Ele nos santifica. A gente não conserta tudo, não obedece para que o Senhor nos ame, mas por causa do seu amor, nós somos constrangidos a obedecê-lo e fazer a sua vontade. Jesus atendeu o chamado daquele jovem, deu a ele a direção, mas dependia dele aceitar ou não. O que deu errado então nesse encontro? Primeiro, que aquele jovem não reconheceu Jesus como Senhor, mas simplesmente como alguém que tinha um bom conselho, uma boa ideia do que deveria ser feito. Segunda coisa é que ele dependia das suas próprias capacidades. Ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E Jesus mostra para ele que ele era incapaz de fazer isso pelas suas próprias forças. Um relacionamento que transforma é um relacionamento que coloca Deus em primeiro lugar. Em que a vontade do Senhor é aquilo que norteia a minha vida. Eu organizo a minha vida ao redor daquilo que é a vontade do Senhor. Por isso que é tão importante quando a gente tem esse momento de dízimos e ofertas. Porque isso é uma coisa muito prática que a gente pode aproveitar para sermos ensinados. Tem gente que fala assim: olha, eu não pude dar meu dízimo porque não sobrou. Se eu desse, eu não ia pagar a conta. Mas é isso que o Senhor pede de nós? Ele não pede a sobra. Ele pede a primícia. Então é assim: eu dou primeiro para Deus e depois eu vejo o que eu vou fazer. Isso é fé. Porque eu creio que o Senhor vai prover aquilo que eu preciso. E eu fico muito confortável de falar isso para vocês, porque eu creio completamente que aquilo que nós precisamos, o Senhor vai dar. Pode ser através da sua vida, pode ser através da vida de alguém aqui, pode ser alguém de fora. Deus é poderoso para fazer. Tanto que Jesus falou assim: vai, vende tudo e traz para mim. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: vai, vende tudo e dá para os pobres. A questão aqui estava no coração daquele homem abrir mão do seu coração, das coisas que ele tinha. Então, Jesus está ensinando: olha, não é na sua própria capacidade. É aquilo que eu vou fazer na sua vida. E por último, o que deu errado é que ele não confiou no amor de Jesus. Ele não confiou que Jesus estava falando alguma coisa para o seu próprio bem. Que Jesus era capaz de suprir as suas necessidades se ele viesse andar com ele. Tanto que os discípulos falaram: Senhor, nós te demos tudo, nós abrimos mão de tudo para te servir. O que será de nós? Jesus falou assim: fica tranquilo. Porque aqueles que abriram mão de casa, esposa, filhos, vão receber muito mais nessa vida e a vida eterna também. Jesus está falando o seguinte: olha, não se preocupe com aquilo que você abre mão, porque o que eu tenho para você é muito mais. O Senhor decidiu dar o seu reino para nós. Não há nada que nós tenhamos dado ao Senhor que Ele não possa multiplicar e nos abençoar muito mais daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Isso aqui não é uma troca, é uma realidade. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, quando eu deixo a minha vida nas mãos do Senhor, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou comer ou beber, vestir, porque o Senhor me garante na sua palavra, por causa do seu amor, que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Então, quando a gente retém, a gente está dizendo que a gente não confia no amor do Senhor. Não confia que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E é isso que afastou aquele jovem do Senhor. Ele não confiou que aquilo que Jesus tinha para ele era melhor do que aquilo que ele tinha nas suas próprias mãos. Como eu falei, Jesus estava propondo uma portabilidade. Transfere do banco daqui da terra para o banco do céu, porque lá ninguém mexe, lá ninguém rouba, lá não perde o seu valor. Então, se nós queremos sair desse encontro com o Senhor sem correr o risco de dar errado, nós precisamos entender que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele não é um bom mestre, alguém que tem bons conselhos, mas Ele tem a palavra de vida eterna que pode nos transformar. E aquilo que Ele fala é palavra final.
Segundo, eu não posso achar que eu posso fazer as coisas pela minha própria força, mas que eu dependo do Senhor. Em terceiro, eu preciso depender e confiar no amor do Senhor sobre a minha vida. Ele me ama mais do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus diz assim: se Deus não negou o seu próprio filho, se Ele entregou o seu próprio filho em nosso favor, Ele não nos dará juntamente com Jesus todas as outras coisas? Deus nos deu aquilo que era mais importante, mais precioso. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Não vai cuidar da sua vida? Das suas necessidades físicas, emocionais, financeiras? Deus não tem limites, gente. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos. E Ele é capaz de nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que o Senhor tem para nós. Então, esse encontro com o Senhor pode ser transformador se nós nos colocarmos de uma maneira que queiramos obedecer a sua voz, fazer a sua vontade. Não precisamos ter medo. Nós podemos sair desse encontro felizes com aquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer na nossa vida. Com gratidão pelo que Ele tem feito, pela sua salvação, pelo fato dEle ter parado para nos ouvir e nos dar a resposta que precisamos. A resposta do Senhor para nós é sempre a melhor. É sempre a melhor. Como a gente vai sair desse encontro? O que o Senhor pede para você abrir mão hoje? E o que você vai fazer com isso? Como a gente vai sair desse encontro com o Senhor hoje? Fazendo a sua vontade? Ou segurando desesperado aquilo que a gente acha que pode nos dar paz e alegria? Ou entregando na mão do Senhor, falando: Senhor, está aqui. O Senhor é o primeiro na minha vida. O que o Senhor pede para você vender hoje? Não se esqueça que a segunda parte do desafio de Jesus é: vem e me segue. Vem e anda comigo. Vem e seja meu discípulo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Se o Senhor falou com você e te confrontou nessa manhã a abrir mão de algo na sua vida que tem impedido você de experimentar a vontade perfeita do Senhor, que tem ocupado o lugar do Senhor, que tem estado à frente daquilo que o Senhor tem para você, aquilo que tem te dado identidade, valor, esperança, alegria. Se tem alguma coisa que tem ocupado o lugar de Deus, hoje é dia de colocar no seu altar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale com cada um de nós. Para alguns, Senhor, é o nosso orgulho, é o desejo de sermos valorizados, reconhecidos. Para outros, é a segurança e o conforto que o dinheiro pode trazer, o medo de não ter no dia seguinte, a sensação de controle, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor todas essas coisas. Talvez um relacionamento que tenha ocupado mais do que deveria na nossa vida, que tenha ocupado o teu lugar na nossa vida, Senhor. Seja lá o que for, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo nos traga luz, revelação. Fale conosco. Aponte mesmo a ferida, Senhor. Mas que, ao contrário daquele jovem, nós sejamos uma terra boa, que produz muito fruto. Não queremos ser um lugar seco, um lugar rochoso, nem cheio de espinhos que sufocam a Tua palavra, que impedem a Tua palavra de produzir fruto em nós. Então, Deus, traz à luz aquilo que tem ocupado o espaço que só é do Senhor. E nos perdoa, Senhor, nos perdoa por termos colocado coisas no lugar do Senhor na nossa vida. Nos ajuda a olhar para o Senhor, desejar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Organiza as nossas prioridades, Senhor. Organiza, Senhor, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos, de modo que possamos, Senhor, voltar e seguir o Senhor, andar contigo, livres das cadeias, livres, Senhor, dos impedimentos. E assim experimentar a vida que o Senhor tem preparada para nós.
de comunhão, experimentar o Teu amor, a Tua graça e bondade, Senhor, na nossa vida. A plenitude que só tem aquele que entrega a sua vida para o Senhor, que confia no Teu amor, na Tua graça. Toca as nossas vidas, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Fala conosco. Se você quiser colocar alguma coisa diante do Senhor, você tem liberdade, você pode vir aqui à frente, pode levantar a mão, pode ficar de joelhos, pode fazer uma oração no seu lugar, mas não saia deste lugar hoje, dessa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, como aquele jovem. Mas que haja uma decisão de abrir mão, de servir ao Senhor, de fazer a sua vontade, de depender dEle. Se você precisa de ajuda para orar assim, você pode nos procurar depois. Mim e os outros pastores. Nós queremos que a vida de Jesus alcance a vida de cada um de nós aqui hoje. Senhor, toca os corações, fala aos corações e transforma a nossa vida, Senhor. Quebra as cadeias, quebra, Senhor Deus, aquilo que tem impedido a gente de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser uma igreja que ama o Senhor, vive para o Senhor, experimenta o amor do Senhor dia após dia. Transmite esse amor, porque te conhecemos, porque vivemos debaixo da Tua graça. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.